todas as coisas. Abra o nosso entendimento, Pai. Abra a nossa mente para que possamos, ó Pai, acatar a Tua palavra, entendê-la, aplicá-la em nossos corações com a ajuda do Teu Espírito. Fortalece cada um de nós aqui. Por amor a Cristo Jesus, oramos. Amém. Irmãos, o nosso objetivo aqui nessa noite é tratar sobre um tema ou sobre um assunto. Eu não vou dar sequência ao Sermão do Monte, estamos aí no capítulo 7, né, mas não vou dar sequência a esse sermão, mas tratar de um assunto que é um assunto crucial a cada um aqui, a Igreja de Cristo como um todo, que fala sobre a natureza espiritual da disciplina eclesiástica. E o nosso objetivo aqui nessa noite é falar sobre a importância desse entendimento ou da disciplina eclesiástica na vida da igreja. E a importância desse tema ou desse assunto está no fato de ser ele um dos meios de graça. Um dos meios de graça. Às vezes a gente perde esse princípio de vista. Mas a disciplina eclesiástica ela é um meio de graça que Deus concedeu à sua igreja para preservar a pureza doutrinária, a santidade de vida e a unidade do corpo de Cristo. Irmãos, a gente não pode esquecer isso. Nós só temos comunhão com Cristo. Nós só podemos estar unidos com Cristo porque há nesse vínculo aquilo que nós chamamos de um fundamento que estabelece essa comunhão. Então, sem a santidade, sem aquilo que rege esse relacionamento, que é a lei de Deus, que requer de nós conduta, que requer de nós, que requer a sua igreja pureza, seria impossível nos relacionar com Deus santo, 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 como é o nosso Deus, como é o Deus da igreja. E mais um ponto que fortalece isso, da importância desse tema ser constante nas nossas pregações, é que diante de uma cultura que cada vez mais se afasta dos padrões de Deus, a igreja, ou melhor, que se afasta, nunca é um afastamento neutro, né, para ficar ali. Todas as vezes que se afastam de Deus, mais coisas se colocam aí nesse meio. E nesse ponto a igreja é chamada a ser luz do mundo, sal da terra. Isso exige de nós um compromisso com a santidade que Deus ordena de cada um de nós. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele confronta exatamente a falta desse compromisso que estava acontecendo ali no meio dos irmãos. Eles haviam se tornado arrogantes e tolerantes com o pecado. E nesse caso aqui que nós vamos expor e ler aqui, um pecado gravíssimo, né? Que estava acontecendo no meio da igreja. O pecado que ele nomeia aqui, ele fala que nem mesmo entre os gentios e os pagãos eram nomeados. Então, o objetivo aqui é falar sobre o fundamento bíblico da disciplina, sua natureza espiritual e aplicação prática desse princípio na vida da igreja. Usando como base, então, o texto de 1 Coríntios 5. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 5, versos de 1. Eu vou fazer a leitura toda aí do verso 1 ao verso 13, mas eu vou me deter aí, eu vou me concentrando em alguns pontos específicos. Não é muito a minha praia, o sermão temático, né? Mas eu vou desenvolvendo aqui dentro dessas perspectivas da doutrina da disciplina eclesiástica. Tá
tá bom? Então nós vamos fazer a leitura toda e nós vamos falando e abordando alguns pontos do texto. Veja o texto do verso 1 ao 13, diz assim: 1 Coríntios 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós moralidade e moralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome, e aí veja a ênfase, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. E aqui veja o último ponto do verso 13. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse primeiro ponto aqui que nós precisamos abordar começa por nos lembrar que a disciplina eclesiástica não é uma invenção humana. A disciplina eclesiástica não é um princípio que teve origem na cabeça de um pastor, na cabeça de um conselho. Não. A doutrina da disciplina eclesiástica, que é delegada à igreja pela autoridade dos apóstolos e de Cristo Jesus, ela é fundamentada e ordenada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor da igreja, a sua igreja. Texto que lemos aí nos versos 1 a 13 do capítulo 5 de 1 Coríntios, ele é a aplicação prática da doutrina dessa disciplina eclesiástica, dessa ordenança que o Senhor Deus estabelece então à sua igreja. Paulo, ele não está sugerindo aqui, ou dando uma mera opinião, olha, eu acho que deveria ser assim, eu acho que vocês deveriam fazer isso. Assim, eu vou dar uma sugestão para vocês, façam se for preciso, se vocês quiserem, mas se vocês não quiserem, está tudo bem, não é isso. Ele está ordenando, como nós temos aí nos versos 3 a 5 e no verso 13, que a igreja haja para preservar sua santidade. A igreja haja. E, mais uma vez, esse agir aqui, ele é debaixo ou de acordo com a autoridade de Cristo. Quando ele se dirige ali em carta à igreja, ele está falando, olha, faça isso pela autoridade de Cristo e da igreja reunida, com o poder delegado de Cristo a ela, em nome do Senhor Jesus. Não é? Então, claramente, isso aí fica evidenciado. Então, e é interessante também que ele os repreende por não terem agido
antes, rápido, imediatamente, né? É como se no meio ali, naquele convívio imediato dos irmãos ali, é como se eles estivessem tolerando demasiadamente, como se eles estivessem dando prazo a isso, né? Eles repreendem ali, né, com um ponto aí que nós temos aí, isso aqui no verso 2, ele já começa, né? E contudo, ainda vos ensoberbeceis e não chegais a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. E mais adiante ele vai dizer, né, que tal jactância não é boa, verso 6, não é boa a vossa jactância. Então, a palavra do Senhor, ela começa aqui nesses versos a nos fundamentar em algo que não é optativo, que não que não deve ser feito de qualquer forma, mas que é uma ordenança fundamentada na autoridade de Cristo e que precisa ser observada na vida da igreja para o bem do seu próprio avanço. Então, existe algumas observações que a gente precisa fazer aqui de antemão e que envolvem outras questões comuns da vida da igreja, né? Ou seja, como a igreja poderia administrar corretamente os sacramentos, né? E até mesmo, quando eu falo de sacramentos, aqui administrar os sacramentos e pregação da palavra, eu estou falando daquelas marcas que estabelecem o que é uma igreja verdadeira ou não, né? Quais são as 3 marcas de uma igreja verdadeira? É a fiel pregação das Escrituras, não é isso? A correta administração dos sacramentos, certo? E a administração ou a disciplina eclesiástica. Então, essas coisas, elas precisam estar alinhadas e caminhando juntas na vida da igreja. Não é a minha igreja lá, eu já ouvi isso, por incrível que pareça, eu já ouvi isso dentro do nosso meio reformado, né? Dentro do nosso meio. Não, a igreja lá é muito fiel às Escrituras, muito fiel às Escrituras. O pastor pega expositivamente, verso a verso, e aí você tem algumas notícias de como é a vida dessa comunidade. E você se pergunta, é sério que a palavra é pregada fielmente? É sério que essas coisas, irmãos, elas precisam andar juntas? Essas coisas precisam andar juntas, essas coisas precisam estar presentes. Porque quando há a correta pregação do Evangelho, a correta pregação das Escrituras, com sua inteireza, e eu não estou falando aqui pregação perfeita não, tá? Não existe pregação perfeita. O pregador pode se esmerar ali 70 horas por dia para preparar um sermão durante uma semana. Não existe, é só uma hipótese, eu estou levando ao exagero. Ele pode ficar lá 72 horas estudando por dia, durante toda a semana, para chegar aqui domingo. Ele vai falhar em muitos momentos, porque ele é um ser humano. Eu não estou falando de pregação perfeita. Eu estou falando de pregação fiel, porque nós somos vasos frágeis, fracos, manchados pelo pecado. Então não espere de mim uma pregação perfeita, porque ela nunca vai existir. Estava conversando com o Davi essa semana, ele passou por uma prova agora de homilética, né? Ele me mandou a foto dele sentado na frente do Jobic, sendo avaliado. Eu falei, rapaz, eu tremi aqui, eu fiquei de perna bramba aqui, rapaz, como é que foi isso aí? Me explica. Ele, rapaz, olha, eu falei tudo que eu não podia falar, esqueci tudo que eu tinha que falar. E no final o Jobico falou, olha, não existe pregação perfeita. A gente pode chegar 70% próximo, a gente pode chegar ali no muito, né? No final da vida do pregador, a gente chega ali. Mas perfeita. Irmãos, todas, sem exceção, todas as vezes, como esse sermão aqui,
Todas as vezes que eu peguei um sermão que eu já preguei alguma outra vez, sobre determinado assunto que eu fui revisar, eu sempre encontrei pontos falhos ali, que poderia ser ajustado, que poderia ser melhorado. Aí eu vou e prego, e depois se eu olhar de novo, vai ter mais coisa. Não estou falando de pregação perfeita, eu estou falando de pregação fiel das Escrituras. E aí você vê esse discurso, não, minha igreja... Mas quando você vai olhar a vida comum, não existe preocupação. Eu já tive que lidar com um caso de adultério aberto. Eu já experimentei isso, adultério. O cara abandonou a mulher, foi embora, virou as costas, deixou ela privada de recursos comuns para o seu dia a dia. Virou, foi embora, falou, não quero mais, sem motivo. Foi embora. E no final das contas, eu vi o trâmite do julgamento sendo feito, e no final das contas, o cara tendo que ser obrigado, a igreja tendo que ser obrigada a readmitir o cara, porque não tinham provas suficientes. Meu irmão, eu já vi situações descaradas de casos que claramente são casos de disciplina, de exclusão no meio do povo de Deus, mas que por medo, pelo temor de homens, e isso é uma maldição hoje no meio da igreja, meus irmãos, temor de homens. O ministro que assume a posição, que faz os votos ao Senhor, de ser fiel à sua palavra, aos símbolos de fé, e ele vai pastorear a igreja de Deus, e ele vive por meio desse temor de homens, ou de ser tirado da igreja, ou de não agradar todo mundo, ele deveria estar fazendo outra coisa. Ele deveria estar, sei lá, vendendo coco na praia, fazendo qualquer outra coisa, menos se dispondo a tratar com almas eternas, menos se dispondo a falar a igreja de Deus. Isso é uma maldição, esse temor de homens no meio da igreja. Eu não posso falar disso porque vai ferir. Eu não posso... Meu irmão, a verdade tem que ser falada em amor, sim. A gente não pode se omitir a isso. Esse é um ponto que a gente precisa lamentar no nosso tempo, na nossa denominação. É algo triste e lamentável. Alguém se levantar e se gabar de que a minha igreja tem 30 anos e a gente nunca fez uma disciplina. Não tem pecado lá? São todos santos, estão todos... Não estou falando que toda semana, mas poxa vida, me espanta algumas coisas, sabe? Me espanta. Então, para que uma coisa aconteça, voltando ao ponto, as outras precisam estar alinhadas. E precisamos ter o zelo por essas três coisas aqui, principalmente. Pregação fiel, correta administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Ela deve ser uma preocupação nossa. Então, e aí vem essa pergunta, como que a igreja poderia administrar corretamente os sacramentos sem determinar a quem eles se aplicam? Então, a ação disciplinar é o mecanismo instituído pelo Senhor para ligar ao corpo de Cristo aqueles que expressam fé e obediência ao Evangelho e ao senhorio de Cristo, mas também de desligar do seu corpo aqueles que, como o homem citado em Coríntios aqui no texto de Coríntios 1, 5, professam a fé, mas vivem em pecado impenitente, que não voltam atrás, que não se arrependem, mas está ali. E isso é interessante porque, se olharmos com atenção o Antigo Testamento, podemos perceber que o fundamento, e aqui está algo, irmãos, que deve nos provocar temor e zelo ao lidar com a igreja de Deus e ao fazer parte dessa igreja, e em professar, estar unido, em professar que estamos nos vinculando à igreja visível de Deus, deve provocar temor.
Se olharmos com atenção o Antigo Testamento, podemos perceber que o fundamento para a disciplina está nos termos da aliança de Deus com o seu povo. O livro de Êxodo. Abra Êxodo 19. Êxodo 19. Veja que interessante, bem próximo dos 10 mandamentos, ou bem próximo da formalização, né, da lei, versos 5 a 8. Veja, agora pois, Êxodo, né? Êxodo 19, verso 5. Estou com Deuteronômio na cabeça, mas é Êxodo. 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E aí ele desenvolve aí, né? Mas o livro de Êxodo aqui nesse trecho mostra Deus firmando o povo nessa consciência, dando-lhes essas palavras preparatórias. E logo em seguida, no verso 20, o Senhor formaliza a sua lei de forma bem clara. Então percebam isso aqui, vejam e percebam, a quebra dessa lei significa violação da aliança, e a disciplina entra em cena, não como, isso é importante, a disciplina então ela se faz necessária não como retaliação, mas como guardiã da santidade de Deus, e como mecanismo instrutor e restaurador do seu povo. Nós podemos observar isso em vários pontos das Escrituras, meus irmãos. Em vários pontos das Escrituras, eu só separei 3 aqui, para a gente observar essa realidade bem clara nos nossos olhos. Eu vou ler bem rapidinho, para a gente ganhar tempo aqui. Amós 3:2 diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, veja, essa separação, para quem Deus dá a lei, faz o pacto, estabelece a sua vontade. Ele vai falar, só vocês eu separei. Portanto, eu vos punirei. Punir aqui é disciplinar, é trazer a vara disciplinadora por todas as vossas iniquidades. Ezequiel 20:37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Opa, olha o termo, olha a expressão que Ezequiel usa aqui. A disciplina da aliança. Irmãos, estar unido a Cristo, professar Cristo publicamente diante da sua igreja, nos impõe a obrigação necessária e nos impõe a essa responsabilidade de estar sujeito à disciplina da aliança. Ou você acha que é uma profissão vazia, que eu posso querer guardar, cumprir e em determinados momentos não? Fala assim, não, isso aí foi só ali, um momento corriqueiro. Meu irmão, nós estamos fazendo um voto diante de Deus. Nós estamos invocando Deus vivo diante do seu povo, diante da sua assembleia, em que estamos alinhados à sua vontade, tudo aquilo que Ele dá ao seu povo como requerimento, como mandamento, nós estamos dizendo, eu aceito e eu me sujeito à autoridade de Deus dada à sua igreja para viver sob a autoridade de Cristo. É isso. Salmo 89, 32 diz, se os seus filhos desprezarem a minha lei, então punirei com vara as suas transgressões e com açoite a sua iniquidade. Irmãos, vejam e percebam isso. A disciplina
No meio da igreja, a gente deve entender isso para o nosso próprio bem, quando nós observarmos e entendermos e vermos a igreja praticando isso. Ela não é meramente punitiva, ela não é punitiva, mas ela é um meio de graça pelo qual Deus molda o seu povo, tirando do meio de sua igreja o mal, de um estado impenitente, ou como Paulo diz, lançando fora o velho fermento, verso 7 aí do texto de Coríntios que nós lemos. Em sua dogmática reformada, Bavinck, ele vai dizer algo interessante, ele destaca isso, que a aliança, e veja isso como ele é preciso nessa afirmação que ele faz ali, ele diz que a aliança é o fio condutor da redenção, e a disciplina é um aspecto necessário dela. E em harmonia com isso, Palmer Robson, ele afirma o seguinte: a realidade da atividade disciplinadora entre os cristãos de hoje serve de prova indisputável de que vivemos sob a obrigação permanente de fazer a vontade de Deus expressa em sua lei. Nós não estamos à revelia na igreja. Nós não somos unidos a Cristo e estamos à revelia aqui dentro. Nós estamos obrigados a permanecer na vontade expressa na lei de Deus, sob o seu evangelho. Aqui, e especificamente aqui, nós vemos o sentido da disciplina. A disciplina não é um julgamento cruel, mas é o contrário, né? Ela é uma expressão de amor, de um pai que ama e corrige o filho, a fim de trazê-lo novamente à sua comunhão. Lembra que na confissão de pecados, nós falamos dessa realidade do joio e do trigo, que eles crescem juntos nesse terreno. Mas não é somente isso aqui que eu falei, né? Embora o propósito de Deus na disciplina seja tratar o seu filho, é uma expressão de amor em que Deus purifica, limpa, né? Aquele termo que usa lá em João 15, em João 5 ou 15, não lembro, que ele vai limpar para que dê mais frutos. Ele faz isso. Ele faz isso. Mas não é somente isso que acontece no meio da igreja. Mas também ele age de tal forma para descobrir o joio no meio do trigo e eliminar o mal do meio do seu povo. E aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção da igreja para o ponto, ou para esse segundo ponto, que é especificamente a natureza espiritual da disciplina, e a gente não pode perder isso aqui de vista. A natureza espiritual da disciplina. O propósito da disciplina que Paulo ordena em Coríntios 5, 1 Coríntios 5, não era a destruição do homem, mas algo profundamente espiritual. Veja o verso 5. Deixa eu voltar aqui. 1 Coríntios. Abra a sua Bíblia novamente. 1 Coríntios 5. Verso 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. No dia do Senhor Jesus. A disciplina é de caráter espiritual. E ela exige meios espirituais. E aqui está um ponto fundamental que distingue a igreja de qualquer outra instituição, de qualquer outra realidade que nós temos no mundo. A disciplina é de caráter espiritual, por isso ela se distingue da magistratura civil.
Por isso ela tem essa distinção. Veja que interessante, a confissão de fé, eu queria ter tempo para ler toda a confissão de fé aqui, mas eu não tenho, eu já estou avançado na hora. Confissão de fé de Westminster, no capítulo 30, dá uma lida depois com calma, seção 1, 2 e 3. Ela vai dizer, dentre muitas coisas específicas, ela vai dizer, o Senhor Jesus, nela, instituiu um governo na igreja, um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. A esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu, ou as chaves do reino do céu. Na seção 3 ele vai dizer, as censuras eclesiásticas são necessárias para, e aí veja, ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para purgar o velho fermento, para vindicar a honra de Cristo e para evitar a ira de Deus. Às vezes a gente olha até esse ponto aqui, mas a gente se esquece do que pode vir sobre a igreja, sobre o povo de Deus, caso isso seja negligenciado. E aí eu pergunto a vocês, eu pergunto à igreja, e que seja respondido de forma silenciosa em suas mentes e corações, por quê? Ou por que será que a igreja vive o estado que vive hoje? Não será isso, irmãos, essa apatia, essa fraqueza nos púlpitos, essa fraqueza nos membros, essa fraqueza, uma coisa que às vezes espanta, que a gente não sabe distinguir se é, se não é. Não será isso a própria manifestação da ira de Deus? Quando a gente perde essas coisas de vista, essas coisas essenciais, a gente está clamando a ira de Deus sobre a nossa vida. Acredite em mim. Nós não queremos viver como igreja sobre o olhar aceso da ira de Deus. Existem alguns textos nas Escrituras que às vezes quando eu estou lendo me dá um nó na garganta, porque às vezes eu me vejo ali. É como se eu estivesse vivendo lá, naquele tempo, naquela época, naquele período, ouvindo aquelas sentenças. Você já leu Oséias na íntegra? Cabo Frio, a gente fez uma exposição do livro de Oséias. E teve um momento que eu fiz a sequência do capítulo 9, 8 e 9. Dá um nó aqui, ó. Dá um nó na garganta. De você ver o Senhor tratando disciplinarmente com o seu povo, depois de tê-los avisado, tê-los chamado ao arrependimento, eles não terem dado ouvido. Chega a dar arrepio, se você de fato se coloca ali. Nós não queremos experimentar isso. Acredite. Mas o ponto que nós precisamos perceber aqui, irmãos, é que a disciplina não se trata de uma punição aos termos que o Estado entende como algo mais voltado para a coerção, mas visa o caráter interior do homem em relação ao seu desvio de Deus. Porque veja essa relação, eu já falei sobre isso aqui. O homem ele pode ser correto perante o Estado, ele pode parecer um homem bom, honesto, justo, adequado, um homem louvável e digno de imitação perante o Estado, mas ainda assim ele ser um miserável pecador diante da igreja pura de Deus. E o exemplo que eu dei aqui, e o exemplo que eu costumo usar aqui, é com relação a isso. Um homem ele pode se divorciar diante
da compreensão do Estado, ele pode se divorciar sem causa justa, sem nenhum motivo, e se casar com outra, assim que o processo sair, ele pode virar ali, lá, e está tudo certo. Não existe uma negação disso. Ele pode ir lá e fazer. Perante o Estado ele pode ser legal, isso pode acontecer, como a gente sabe que acontece, mas perante a igreja ele cometeu diversos pecados. Quebra do princípio da indissolubilidade do casamento, infidelidade, o falso juramento diante de Deus e da igreja. Ou seja, o que é legal perante o Estado é pecaminoso diante de Deus, diante da sua igreja. Então, toda a autoridade da igreja descende de Deus sob a comissão de Cristo. A igreja é um reino teocrático que exerce o seu ofício espiritualmente. E é justamente a isso que a disciplina bíblica está ligada. É exatamente a essa relação que a disciplina bíblica está ligada e que nós precisamos observar. A esse trabalho de correção no caráter do homem desviado de Deus. E isso está intimamente ligado e relacionado à palavra que nós falamos de discipulado, de discípulo, de alguém que é instruído, de alguém que é ensinado. Discipular alguém é treiná-lo no caminho em que deve andar. Paulo usa este ensino em Efésios 6:4, apresentando e mostrando essa realidade. Mostrando-lhe criai-os, como falando dos filhos, criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O termo ali, o apontamento dele ali é exatamente isso, de alguém que está sendo ensinado, que está sendo tratado, para que ele se torne como o seu mestre. A ideia ali é essa. Por quê? E qual é o fundamento disso? É que mesmo sob a ira de Deus, mesmo sob o desagrado de Deus, ao disciplinar o seu povo, ele está ensinando a desviar-se do mal. Ensinando a desviar-se do mal. E aqui, caminhando para o fim, eu quero chamar a sua atenção para o processo, para esse processo da disciplina. Paulo, em 1 Coríntios 5, ele está lidando com um pecado público, notório e escandaloso no meio da igreja. Algo que é escancarado. Mas em pecados privados, o próprio Senhor Jesus estabeleceu ordinariamente esse processo. Está lá em Mateus, não sei se os irmãos lembram, mas está lá em Mateus 18, versos 15 a 17. Lembra disso? O texto que está escrito, Jesus fala assim, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Aí o segundo, depois, uma ou duas pessoas. E então, diz a igreja, se ele não ouvir, diz a igreja. E se ele não acatar, vocês percebem esse processo? Esse processo é o processo que Paulo vai falar em Efésios, de disciplina. A disciplina é isso. É você esgotar esses meios de graça a fim de conduzir o pecador impenitente novamente ao arrependimento. A fim de que ele volte de restabelecê-lo, de restaurá-lo a Cristo Jesus, a comunhão do seu povo, ou seja, de torná-lo como Cristo é. Mas se no fim desse processo, se no meio desse processo, na condução desse processo, alguém se mostra mais duro, se aprofundando mais e mais e mais e mais no pecado, o ponto que Jesus vai dizer ali é: considerai-o gentil e publicano. Por quê? E o fundamento disso está nesse termo, o discípulo. Porque o discípulo ele se submete
a autoridade do seu mestre, a aprender com ele e a se moldar ao seu caráter. Não o contrário, se endurecer e se rebelar contra ele. Essa é a forma como nos envolvemos, irmãos, ou como devemos nos envolver amorosamente nesse processo, como o Senhor Jesus aqui. Olha, se você ver o seu irmão, vá até ele. Confronta-o em amor, fala com ele. Se ele se converteu, se ele se arrependeu, você ganhou o seu irmão para Cristo. Mas se ele não ouvir, leva alguém, um ou dois. Se ganhar, maravilha. Se não, leva a igreja. Esse é de esgotarmos pacientemente os passos menores. Mas o ponto é que, se ao esgotar esses passos menores, caso de um pecado privado ou diante de um pecado público, como lá o de 1 Coríntios, o faltoso se recusa a ouvir a igreja, ou às vezes não se recusa a ouvir a igreja, mas em certo sentido, não se recusa, mas continua se aprofundando cada vez mais. Ele deve ser considerado como um gentil publicano, expulso, como o texto do apóstolo Paulo termina lá em Coríntios. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A igreja, representada pela sua liderança, que é o conselho, deve então exercer não a sua autoridade, e aqui está o ponto que a gente volta lá no começo, não a sua autoridade, mas a autoridade de Cristo. Você lembra como Paulo fala? Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus. Verso 4, né? Com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. Não é pelo poder do homem, mas é pela autoridade pastoral de Cristo que a igreja deve fazer isso. Seção 4 da Confissão de Fé, capítulo 30. Para melhor conseguir esses fins, os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. É interessante que no nosso código de disciplina da IPB, no artigo 2º e no 9º, ele vai refletir exatamente isso. Eu gastei um tempo estudando, refletindo sobre os nossos documentos, e é admirável como esses documentos, eles deveriam, às vezes não é, muitas vezes não, esse documento é negligenciado, mas como eles refletem um ensino justo e aprofundado da doutrina da eclesiologia e da disciplina da igreja. Ele reflete exatamente isso, mostrando que a disciplina visa edificar, corrigir e promover a honra de Deus, e que ela progride de admoestação para o afastamento, que é a suspensão da ceia, e só então, o último passo para a exclusão, quando o faltoso se mostra incorrigível ou obstinadamente rebelde. Então, o que vem aí, segundo a autoridade do nosso Senhor, é a expulsão, a excomunhão, que vimos aí em Coríntios. Mas ainda assim, meus irmãos, e aqui está um ponto que às vezes soa como um paradoxo, ou como um ponto difícil de explicar, difícil de se compreender, viu? Ainda nesse ato final, ainda nesse processo final de expulsão, de excomunhão, ele é um meio de Deus gracioso para causar e provocar arrependimento no pecador. Porque, meus irmãos, se ele é um filho de Deus, envolto em pecado, envolvido na cegueira do pecado, na escuridão do pecado, se ele é um eleito de Deus, ele vai amargar esse entregar a Satanás aqui.
Ele vai sentir isso. É como Paulo fala, entrega essa carne, entrega, tira do meio da igreja e entrega. Meus irmãos, não existe meio termo para isso. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra bonitinha, né? Mas não existe meio termo. Ou nós estamos com Cristo, ou nós estamos ligados a Cristo, com todos os benefícios dessa união, ou nós estamos unidos com o diabo, com Satanás e com todos os malefícios que vêm dessa união. Não tem meio termo. E a glória disso é que, quando nós olhamos para o próprio texto da palavra de Deus, é que, em muitos casos, isso a gente vê a graça de Deus agindo no coração do pecador e ele se arrependendo e voltando. O mesmo Paulo que mandou entregar aquele homem a Satanás, ele escreve depois, lá em 2 Coríntios 2, versos 6 a 8, ele escreve, vendo o arrependimento dele, ele diz assim, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É muito provavelmente que esse homem aqui que Paulo está falando para a igreja, olha, ele se arrependeu, foi entregue a Satanás, Satanás moeu a alma dele, ele se arrependeu do mal que ele fez, ele se arrependeu com arrependimento sincero, e ele voltou, ele procurou novamente a igreja de Cristo, se unir a ela, e ele vai dizer exatamente isso, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Confirmes para com ele o vosso amor. Às vezes a gente age no ímpeto, não devemos agir assim. A pregação do Sermão do Monte deixa isso bem claro, né? Naquele texto ali, e nós vamos expor a ele da mesma forma que queremos que ser tratados, nós devemos tratar também, e que o nosso julgamento não deve ser um julgamento precipitado, afoito, mas às vezes nós olhamos para determinadas situações e falamos, já era. Às vezes a gente lida com aquilo no coração como que se com ódio. Nós não devemos agir assim, irmãos. Nós não devemos agir assim. Nós devemos tratar o pecado, nós devemos lidar com isso sem pecar contra o outro, contra essa pessoa. Mas tendo o propósito e tendo em mente que Deus pode salvá-lo, ele pode ser eleito. Vou voltar a dizer, nós não temos um detector de eleito. Em muitos casos, como provavelmente é o caso desse rapaz aqui, em muitos casos Deus ordena isso, mas ao fazer isso, e veja a gravidade disso, a seriedade, como nós devemos lidar com isso. Às vezes nós botamos para fora um eleito. Já parou para pensar nisso? Ou você acha que não? Por um dado tempo, por um dado momento, ele estava duro no pecado, cego, rebelde, mas que ao ser entregue a Satanás, o próprio Satanás é um cão na coleira de Deus para feri-lo, moê-lo, levá-lo ao arrependimento. Ou não é? Deus tem os seus meios, irmãos, de converter um coração. Deus tem seus meios de mover um homem à realidade da sua alma e fazer com que ele veja a iminência do terror de Deus sobre ele. Às vezes só funciona assim.
Não funciona. Você vai lá aconselhar. Não funciona. Você senta, conversa, mostra, lê, chora, implora, se ajoelha. Você pode ajoelhar diante dele e falar: pelo amor de Deus, não faça isso, você vai para o inferno. Entrega a Satanás. O que nós não podemos fazer é negligenciar a pureza da igreja, dando ou permitindo que porcos e cães, ou que por um dado momento estejam se portando como os tais, estejam unidos à igreja pura e santa de Deus. A graça e a beleza disso é que o Senhor pode converter o mais miserável dos pecadores. Não foi isso que a gente leu no apóstolo Paulo? Ele estava indo com uma carta de autorização para prender e matar cristãos. No meio do caminho, Cristo encontra com ele. Falei: aí, onde você está indo? Sabe quem sou eu? Eu sou o Cristo que você persegue. É isso. É isso. Meus irmãos, quando Cristo se apresenta assim para alguém, não tem quem possa resistir, meus amados. Não tem quem possa resistir. Às vezes esse é o instrumento, é o ponto final ali. Calvino, comentando esse texto, ele diz que a disciplina deve ser imparcial e branda, sem severidade indevida, pronta para perdoar o culpado tão logo ele seja sinceramente arrependido. Quando isso tem provas diante da igreja, tem frutos que mostrem esse arrependimento, nós devemos acolher, perdoá-lo e acolhê-lo, religá-lo ao corpo de Cristo. Nós não podemos temer fazer aquilo que o Senhor nos ordenou fazer, irmãos. Isso é temor de homens. Isso provoca a ira de Deus. Isso provoca a ira de Deus. Precisamos confiar no dono da igreja, sabendo que a eleição de Deus determinará o fim dessa alma. A eleição de Deus determinará o fim dessa alma. Os que de fato Deus chamou em Cristo para a salvação, eles não se conformarão com a ausência de Cristo, com essa união a Satanás. Eles amargarão, eles sofrerão, eles sentirão o peso dos terrores eternos na sua alma, ele sentirá a dor da ausência de Cristo do seu povo, e ele voltará humilhado, com o coração quebrado, mas ele voltará. E ele correrá para Cristo. Que vemos em Mateus 18. Então, nós devemos entender como esse poder das chaves que a igreja tem delegada por Cristo, sob a autoridade do nosso Senhor, de ligar e desligar. E o que vemos em 1 Coríntios é esse poder sendo colocado na prática. Paulo dizendo: bote para fora. Hoje, o discurso que existe na igreja, nós devemos acolher. Nós não podemos ser tão duros. O discurso de Paulo, inspirado pelo Senhor Jesus, é: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A igreja de Coríntios foi chamada a tirar o velho fermento para fora. E esse é o nosso dever. A santidade da igreja, a honra de Cristo, o bem eterno do pecador estão em jogo. Mas, gente, o povo de Deus, nós não podemos deixar de exercer o papel que Cristo instituiu sobre sua igreja,
mas também nós não podemos fazer isso de qualquer forma. E é interessante aqui, eu fecho, eu concluo. Quando o Senhor Jesus ele está lá no seu sermão, falando do julgamento, falando de algo que é difícil, que envolve essa relação disciplinar, onde o conselho da igreja está julgando pela autoridade de Cristo um caso, determinando determinadas questões com essa autoridade. É meio que ele interrompe ali, eu quero ler isso com a igreja. Está lá em Mateus 7. Se você olhar o contexto que fecha o capítulo 6 aí, o último verso do capítulo 6, você lê o verso 1 a 5 do capítulo 7, e o que vem em seguida, parece que não tem nada a ver, parece que é tudo desconexo, parece que isso aqui não tem a ver com o que Jesus está tratando. Mas veja bem o que Jesus vai dizer: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E aí ele vem: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas, para que não a pisem com os pés, e voltando-se vos dilacere. Agora veja o verso 7. Parece que totalmente desconexo, né? Pede, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abre-se-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Parece desconexo, né? Mas você vai perceber aqui que depois de um assunto completamente complexo, extremamente difícil, que é de fazer esse julgamento correto, sem ser precipitado, sem ser apressado, agindo de acordo com a reta justiça, determinando quem são cães, quem não são, determinando quem são aqueles que estão ferindo e manchando a noiva de Cristo. No meio dessa dificuldade toda, ele vai falar assim: vocês precisam orar, porque isso não é possível ser feito de forma justa e correta e que agrade a Deus sem oração. Irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar, pedindo que o Senhor santifique a sua igreja, que o Senhor conceda ao conselho dessa igreja, à liderança dessa igreja, sabedoria, graça para lidar com as almas eternas que o Senhor colocou sob o nosso pastoreio. Isso não é brincadeira. Existe muita coisa em jogo. Nós precisamos olhar para isso com atenção. Nós precisamos orar com relação a essas coisas, pedindo que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, para a glória do seu nome. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, por tua palavra. Nós pedimos a ti, Pai, que o Senhor, o dono, o cabeça da tua igreja, que o Senhor, Pai, continue a sustentar a tua igreja em fidelidade, em santidade, dando, Pai, homens fiéis, mesmo com suas falhas, mesmo com suas limitações e pecados, mas que o Senhor continue dando homens fiéis a ti, homens tementes da tua palavra, para governar a tua igreja com a autoridade da tua palavra, Senhor. Guarda a tua igreja em pureza, guarda, Senhor, a tua igreja em santidade, guarda o teu povo, Pai, do pecado, guarda o teu povo, Pai,
do mal, do temor de homens, para que possamos, Senhor, viver vidas que te agrade, para a glória do Senhor. Nos abençoe. Assim, oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos.